Atuação em Comunicação Social e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ubiquidade Tecnológica, o UBTEC. Vinculado ao PPG-Com da PUC, o UBTEC tem orientação do professor doutor Eduardo Campos Pelanda, e o grupo iniciou seus trabalhos em 2009 com a proposta de debater justamente os aspectos tecnológicos da nossa sociedade atual. Desde 2011, o grupo tem se preocupado em realizar um encontro transdisciplinar para refletir as transformações da comunicação a partir do contexto da ubiquidade tecnológica. Agradecemos o apoio do Espaço Experiência, da coordenação do PPG-Com, do Laboratório de Eventos, da direção da FAMECOS, ao professor Juremir Machado da Silva e à professora Roberta Barros. Também, só lembrando que vocês podem continuar acompanhando o evento através do Twitter, @ubtec, com a hashtag ubtec2012, e também através da fanpage do Facebook, que é encontro.ubtec. Os livros que a gente havia comentado antes já estão à venda, né, ali fora, acho que vocês já devem ter visto. Inclusive, o livro O Tempo Retorna, que mais tarde, após a palestra de encerramento, vai ser autografado pelo professor Michel Maffesoli. Então, inicia agora a palestra de encerramento do segundo encontro de ubiquidade tecnológica, intitulada Socialidade e Laço Social nas Redes, com o professor Dr. Michel Maffesoli. Convidamos para fazer a mediação o professor Juremir Machado da Silva e a tradução a professora mestre Roberta Barros. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez queria parabenizar a comissão organizadora e o grupo, o BTEC, o professor Pelanda e todo esse pessoal que organizou esse belo encontro. E vamos então passar imediatamente ao que interessa nesse momento final, a palestra do professor Michel Maffesoli, que, é claro, dispensa maiores apresentações, ainda mais neste ambiente aqui de mestrandos, doutorandos, pesquisadores, professores, que estão bastante habituados à obra de Michel Maffesoli. A gente estabeleceu esse título mais geral, anunciado, mas, claro, o Maffesoli sempre surpreende com o seu olhar particular sobre os fenômenos. Então, eu tenho certeza que ele vai passar por esse título, mas irá, obviamente, além dele. Quero também, em nome do programa, claro, vocês certamente já agradeceram, mas quero agradecer a Roberta pela disponibilidade para a tradução. A Roberta, que sempre tem sido muito uma grande colaboradora fazendo traduções de textos do francês para livros, para a revista FAMECOS, está sempre à disposição para as traduções. É um bom momento de agradecer. Donc, Michel, c'est à toi. Bon. Bien, je vous remercie de cette invitation. C'est un plaisir pour moi de venir toujours parler à la PUC et bien sûr dans cette faculté. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer vir falar na PUC para vocês. Mais je ne savais pas le titre du colloque. Si j'avais su, j'aurais ajusté en fonction, parce que si, il faut l'avouer, tant pis pour toi. Donc. Eu não sabia o título desse colóquio, se eu teria ajustado a ele. O Juremir disse que não deveria admitir, mas ele disse que não deve admitir. Et en même temps, c'est la première fois que je pas assis dans un fauteuil derrière une table. Ça ressemble à un salon, dans le fond, où l'on cause.
Parece mais uma sala do que... Bien. Mais en même temps, je trouve que c'est une excellente idée de réfléchir sur ce thème de la... et c'est curieux d'ailleurs, de l'ubiquité. Eu acredito que é curioso, né, muito interessante de refletir sobre esse tema da ubiquidade. Parce que, curieusement, j'avais préparé quelque chose justement sur le passage de l'égoïté à la multiplicité. Que, curiosamente, eu tinha preparado para falar sobre essa passagem da Égoïté da egoidade à la multiplicité. à multiplicidade. Mais je vous demande votre indulgence parce que ce que je voulais faire, c'était quelque chose un peu qui, j'allais dire, réfléchissait d'une manière peut-être un peu philosophique quand même. Mas eu peço que vocês sejam indulgentes comigo, porque o que eu gostaria mesmo de fazer é falar de uma abordagem mais filosófica. Je crois qu'on est dans je pense à ce vers de Hölderlin disant que dans des temps de détresse, il faut revenir à la vraie pensée. Eu penso que Non, cette formule du poète Hölderlin qui dit na fórmula do poeta Hölderlin que diz que em tempos de estresse que a gente tem que voltar ao pensamento filosófico. Non, à la vraie pensée. À verdadeiro à pensamento. la pensée, c'est-à-dire en quelque sorte abandonner un peu le conformisme ambiant, ce que Durkheim appelle le conformisme logique. De certa forma, abandonar o conformismo ambiente, que Durkheim chama de conformismo ideológico. Et que c'est important dans le cadre universitaire de revenir à une exigence théorique. E que é importante, então, nesse quadro universitário, de voltar à une exigence théorique. À uma exigência teórica. Peut-être c'est cela la vraie, ce qui était la vocation de l'université, la libido, si on dit, le désir de savoir, la libido de savoir. Essa verdadeira vocação da universidade, então essa vontade de aprender, a libido de aprender. Alors, quand je dis une exigence de pensée, dans le fond, c'est, je ne vais pas y insister, j'ai souvent dit, je ne vais pas revenir sur le thème de l'imaginaire, mais peut-être sur l'idée de l'infrastructure mentale. Então, quando eu falo nessa exigência do pensamento, eu já falei várias vezes, não vou voltar então na questão do imaginário, mas eu falo realmente Non, c'est une expression de Freud, hein, l'infrastructure mentale. Da infraestrutura mental, uma expressão de Freud. Et c'est pour ça que je disais, je ferai une opposition entre l'infrastructure mentale moderne. É por isso então que eu vou fazer essa oposição entre a infraestrutura mental moderna, qui est ce que j'appelle égoïté. E isso que eu chamo então de egoidade. Et qui est dans le fond un peu justement le fondement de toutes les grandes théories, de tous les grands systèmes théoriques qui ont marqué la modernité. E que é então, né, na base o grande fundamento de todas essas teorias que marcaram a modernidade. Et qui constitue, pourrait-on dire, une conception unilatérale du monde. E que constitui uma concepção unilateral do mundo. Et dans le fond, c'est quand je dis unilatéral, très précisément dans le sens où l'accent va être mis essentiellement sur le grand rationalisme qui a marqué la modernité depuis le XVIIe siècle. Quando eu falo então em unirracional, a ênfase então é nesse racionalismo que marcou então o fim do século. Non, qui a marqué la modernité, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle. Que marcou a modernidade desde o século XVII. Et aboutissant, pourrait-on dire, à une conception tout à fait abstraite de la réalité. E chegou então a essa concepção completamente abstrata da realidade. Et quand on fait que l'on en soit ou pas conscient d'ailleurs, quand on fait une généalogie de cette pensée abstraite, então quando se faz essa genealogia desse pensamento abstrato, on voit comment elle s'élabore à partir de ce qui va être justement le logos héraclitéen. A gente vê então como ele se elabora no que vai ser o logos
d'Héraclite, Héraclite. ce qui va devenir Héraclitiano. également par après l'épistémé de Platon, O que vai também chegar na episteme de Platão. ce qui va devenir la doctrina au Moyen Âge O que se torna, então, a doutrina da Idade Média. et qui va aboutir à la science moderne. E que chega, então, no final, à ciência Voilà moderna. les 4 concepts qui caractérisent cette généalogie, je dis bien que l'on en soit ou pas conscient. São esses 4 conceitos, então, que caracterizam essa genealogia, quer sejamos conscientes disso ou não. Et on peut dire qu'à bien des égards, c'est cela qui a conduit à une forme de dévastation du monde, E a gente pode dizer, então, que foi isso que conduziu a essa forma de devastação do mundo. moi je rajoute et je dis à une forme de dévastation des esprits. E eu incluo nisso uma forma de devastação dos espíritos. Je rappelle que c'était ce que historiquement montre bien Thomas Kuhn dans les structures des révolutions scientifiques. Eu mostro que, historicamente, é o que diz, então, Thomas Kuhn, Dans son grand livre no seu sur les no seu structures grande des livro révolutions sobre scientifiques, a estrutura da ciência científica, où il montre justement que c'est cette gradation, dit-il, qui conduit à ce qu'il appelle la via recta, la voie droite de la raison. onde ele mostra que é essa graduação que conduz o que ele chama, então, essa via reta da Et que cette voie droite, peu importe essa via reta. l'expression Não latine, interessa a expressão latina. ce qui est important de retenir, d'avoir à l'esprit, c'est que justement, elle va évacuer tous les autres paramètres de l'humaine nature, le jeu, le rêve, O que le interessa, fantasy, então, é etc. que esse parâmetro, ele vai evacuar todos os outros parâmetros da ciência, Non, de ce que sont l'humaine nature. da natureza humana. Então, os Et sonhos. c'est ce que un grand anthropologue de l'imaginaire, mon ami et maître Gilbert Durand, É o que esse grande antropólogo do imaginário, meu amigo e mestre Gilberto Durand, en s'appuyant sur Thomas Kuhn, baseado em Thomas Kuhn, montre ce qu'il appelle une domination d'une conception schizophrénique du monde. mostra o que ele chama de uma dominação, D'une conception de schizophrénique. uma concepção esquizofrênica do mundo. Et prenons ce terme de schizophrénie dans le sens simple du terme, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a la réalité est coupée en morceaux. En quelque No sorte. sentido simples do termo esquizofrênico, a realidade cortada em pedaços. Et je pense que tous les grands systèmes interprétatifs qui vont s'élaborer tout au long de la modernité E todos os grandes sistemas interpretativos que se elaboram ao longo da modernidade, vont reposer sur cette conception schizophrénique. então eles reposam, eles se baseiam nessa concepção esquizofrênica. Et il faut vraiment avoir à l'esprit cette idée que c'est une dichotomisation, le mot en français qui me vient à l'esprit, c'est une amputation, un morceau en quelque É sorte. muito importante, então, ter em mente que vai ser, a palavra francesa que vem à mente, então, é uma amputação. Et on peut dire que c'est ceux qui reposent, il faut bien réfléchir à cela, à une conception qui a pu être appelée l'ère des représentations du monde. Deve-se pensar bem, então, nessa expressão que deve ser retida, que é a era da representação. Des représentations, c'est-à-dire que le monde n'est plus vécu Da representação do mundo. O mundo não é mais vivido dans ce qu'il a de concret, no que ele tem de concreto, mais uniquement dans une représentation. só, né, unicamente numa representação. Je rappelle que c'est ce que toute l'œuvre de Jean Baudrillard repose exactement là-dessus. E toda a obra de Jean Baudrillard se baseia justamente, né, nesse critério. Hein, toute l'analyse qu'il va faire du simulacre, Toda a ça, análise que ele faz do simulacro é isso. c'est typiquement ce processus que je viens de dire, qui est un processus d'abstraction, dans É le esse sens processo simple du que eu terme, acabo se de falar. retirer du monde en quelque sorte. É a abstração, no sentido do termo de se retirar do mundo, de certa forma. Voilà, alors moi je pense que c'est ce qui est en train de changer actuellement avec la postmodernité. E eu acredito que é isso que está, né, nesse momento mudando no curso da pós-modernidade. Mais comme toujours, ce qui est en train de changer, ça prend du temps pour qu'on s'en rende compte.
Mas, como sempre, né, o que está em processo de mudança demora tempo para que a gente se dê conta. Et moi, je ne connais pas assez quels sont les débats au Brésil, E eu não conheço o suficiente quais são os debates no Brasil, mais globalement, pour ce que je connais en France ou en Europe, mas globalmente, do que eu sei da França ou da Europa, on reste encore sur une conception représentative du monde. nós seguimos, então, nessa concepção representativa do Vous mundo. voyez, c'est ça qu'il faut voir, c'est que les théories de la communication restent encore très abstraites. É isso que a gente tem que pensar, que a teoria da comunicação ela segue muito abstrato, Représentatives. representativo. Alors que, et je vais essayer de le montrer, dans leur logique, Então, eu vou tentar mostrar que, na sua lógica, elles sont présentatives. Elles renvoient à la présentation. então elas são representativas. Então, vai remeter à apresentação. Et d'une certaine manière, sont antérieures justement à tout ce que j'ai dit. Logos, épistémé, doctrine, science. E, de certa maneira, são anteriores a tudo isso que eu disse. Então, o logos, a episteme e a ciência. Et je rappelle d'ailleurs que c'est là-dessus essentiellement que repose même l'idée de crise. E eu também lembro que é sobre isso que reposa, né, que se baseia a ideia de crise. Moi, la définition c'est un peu ambitieux, mais enfin, l'expression que je propose pour bien réfléchir sur cette crise, A definição é uma palavra um pouco ambiciosa, então, né, a descrição que eu proponho então para esse tipo de crise c'est le fait qu'à certains moments, il n'y a plus conscience et donc il n'y a plus confiance. é que a um certo momento não tem mais consciência, Et donc, il n'y a por plus isso não confiance. existe mais confiança. Et donc, de ce point de vue, il y a intérêt à revenir, et c'est ce que j'appelle moi l'inversion de polarité de la postmodernité. Então, existe esse interesse de voltar ao que eu chamo de inversão de polaridade da pós-modernidade. C'est de revenir, alors c'est ça le paradoxe, hein, c'est de revenir à quelque chose qui n'est plus simplement dans la conception simple du progrès technologique. Então, é isso que é o mais importante, que é o paradoxo, que é voltar À une conception qui a n'est uma pas simplement concepção progressiste. que não é simplesmente progressista. Voilà le paradoxe, hein, c'est-à-dire que le développement technologique Que o desenvolvimento tecnológico nous renvoie à autre chose que le simple progrès. nos remete a outra coisa que não é o simples progresso. Et c'est ça ma définition que je développe depuis plusieurs années sur la synergie de l'archaïque et du développement technologique. E é essa definição, né, que eu desenvolvo há muitos anos, que é essa sinergia do desenvolvimento tecnológico com o arcaico. Alors il faudrait trouver, on n'a pas de mots encore, mais il faudrait trouver un terme pour montrer comment il n'y a pas forcément un progrès technologique sans que ce soit une régression au-delà de la technologie. Então, é preciso encontrar uma palavra. Não existe uma palavra ainda para isso, para mostrar que não existe progresso tecnológico sem que exista uma regressão. Et très précisément, et c'est là où, curieusement, ça rejoint votre préoccupation sur l'ubiquité, E, curiosamente, é aí que se encontra, então, com a preocupação de você sobre a ubiquidade, quand je disais synergie de l'archaïque et du développement technologique, que quando eu falo em sinergia do arcaico com o desenvolvimento tecnológico, en la matière, c'est, par exemple, la synergie des phénomènes tribaux plus la communication. é, por exemplo, a sinergia do fenômeno da tribo mais a comunicação. Et on est là dans le sens fort et théorique du terme, E lá é no sentido, né, forte e teórico do termo, dans un ordre symbolique. numa ordem simbólica. Et le propre de l'ordre symbolique, E o que é característico da ordem simbólica c'est que justement, il met en jeu des phénomènes et des processus qui sont des phénomènes et des processus immatériels, irréels, le symbolique. é que ele engendra materiais e processos que são imateriais, irreais e simbólicos. Alors voilà ce qu'est ce paradoxe, c'est comment la technologie, dans le fond, É esse, então, o paradoxo e como, no fundo, a tecnologia... Como é a tecnologia de base, então? va échapper à son créateur. E como ela vai escapar do seu criador, a tecnologia. Si je fais une référence philosophique pour expliquer cela,
Para fazer uma referência filosófica para explicar isso, Ce que dit Hegel quand il parle d'une ruse de la raison. é o que diz Hegel quando ele fala de Une ruse de la raison. Astúcia. uma astúcia da razão. C'est-à-dire comment la raison va échapper Como a razão vai escapar au monde même rationnel. ao próprio mundo racional. Et je pense qu'on peut appliquer cette idée en parlant d'une ruse de la technologie, Então a gente pode falar dessa ideia falando de uma astúcia da tecnologia, c'est-à-dire comment ce développement technologique n'est plus dans la logique même, qui était celle du créateur de la technologie, tel que Max Weber le montre bien. Par exemple. como o desenvolvimento tecnológico ele não faz mais parte dessa razão lógica, tanto da mesma forma como Weber. Alors, un exemple très précis, tout ce qui se passe sur les forums, sur les blogs, sur les sites Como communautaires, exemplo, o que se passa, muito preciso do que se passa com os blogs, né, com os sites, où ce n'est plus un ego, une égoïté qui va s'exprimer, quando não é mais um ego, uma egoidade que vai se exprimir, que vai Mais se expressar, cette idée de ruse, de mas essa duplicité. ideia de astúcia, de duplicidade. Et pour moi, c'était ce que, tout au début de ma carrière, j'avais présenté comme étant une structure essentielle, Foi o que eu apresentei desde o início da minha carreira como uma estrutura essencial, la duplicité, a duplicidade. c'est-à-dire être double Ou seja, ser duplo et duple. Duple, ça veut dire rusé, en fait, si on veut dire. ser duplo e ingênuo. Et on voit bien comment, par exemple, pour le dire très simplement, 70% des pseudos sur Internet Então, a gente vê, por exemplo, no caso que 60% dos pseudônimos na des internet, pseudos masculins, masculinos, os pseudônimos masculinos na internet, non, pardon, féminins, não, femininos, então, vont être tenus par des hommes. eles vão ser usados por homens. Então, 60% dos pseudônimos femininos na internet são, na verdade, usados por homens. Sur les sites, par exemple, érotiques ou les sites de discussion. Por exemplo, nos sites eróticos ou nos sites de conversa, né, de discussão. Voilà typiquement un ordre symbolique. Então, isso é tipicamente uma ordem simbólica. C'est-à-dire comment, au-delà d'une simple réalité physico-chimique Como, assim, além de uma simples realidade físico-química caractérisant une identité, que caracteriza uma identidade, ce sur quoi s'est fondé l'individualisme épistémologique, que é sobre isso que foi fundado o individualismo epistemológico, il y a un autre réel existe um outro real plus riche que la réalité. mais rico. Existe um outro real mais rico que a realidade. Et voilà pour moi les deux, pour une fois je dirais, les deux concepts essentiels à avoir à l'esprit pour comprendre cet ordre symbolique. Então, são esses os dois conceitos que a gente tem que reter para compreender essa ordem simbólica. On ne peut pas réduire le réel à la réalité. A gente não pode resumir o real, reduzir o real à realidade. Et dans le fond, les systèmes d'interprétation purement représentatifs Então, os sistemas de representação puramente representativos, restent sur un principe de réalité. então, se baseiam num princípio de realidade. Et quand on dit principe de réalité, c'est-à-dire justement une réalité réduite à une identité. Quando a gente diz em princípio de realidade, a gente quer dizer a realidade reduzida, réduite À une identité. a uma identidade. Alors que le réel, Enquanto o real, je dis en français, est gros de son contraire, est gros de l'irréel. enquanto que o real, e em francês, en gros, né, Ça veut dire, em resumo, voilà, hein, ele tem muito, il y a du virtuel. ele tem muito do Et que le virtual. virtuel est une des modalités de ce réel, d'un ce réel élargi en quelque sorte. Então, esse real, ele se engrandece, então ele contém o irreal. Pour le dire au travers de deux mots, je ne sais pas quels sont ces deux mots dans le débat au Brésil, mais la différence qu'il va y avoir entre l'individu et la personne, par exemple. Então, é a diferença, não sei se a gente diz isso no Brasil, mas é a diferença que vai existir entre essas duas palavras, então, o indivíduo e a pessoa. L'individu a une E a identité, persona, a gente pode ter. Então, o indivíduo tem uma identidade, alors que la personne a des identifications. enquanto a persona tem identificações. Voilà, si vous voulez, comment on peut voir en quoi le réel
a toute une série de potentialités, dans le vrai sens du terme, hein, des possibles, plusieurs vies dans une vie, en quelque sorte. O real tem muitas possibilidades, muitas vidas em uma vida. Et donc, du coup, on n'est plus là dans la grande idéologie du progressisme, Então, né, de repente a gente não está mais nessa grande ideologia do progressismo, mais bien dans un élargissement de ce progrès à son contraire. mas no engrandecimento desse progresso no seu contrário. Voilà ce que j'appelle, moi, l'ordre symbolique. É o que eu chamo de ordem On simbólica. peut le voir, alors je donnerai 3 petits exemples pour en rendre compte. Então, eu vou dar 3 pequenos exemplos para a gente En ver. prenant cette idée, dans le fond, de ce qui est une idée heideggerienne, justement quand il réfléchit sur la technique, Pegando essa ideia heideggeriana, quando ele reflete sobre a técnica, hein, la fameuse question de la technique, a famosa questão da técnica, où il montre comment il y a, à un moment donné, des tournants. quando ele mostra quando existe, num determinado momento, uma virada. Et pour tout dire, moi, ça avait été mon premier écrit tout au début des années 70, E esse foi um dos meus primeiros trabalhos, lá no início dos anos 70, et j'avais essayé de montrer comment cette idée de tournant, quando eu tentei mostrar como essa ideia de mudança, tournant, non, de ouais, virada, de mudança. était ce que j'appelais tout à l'heure cette ruse de la technique. Então, como essa ideia de virada, de mudança, é o que eu chamei agora há pouco tempo de astúcia da técnica. Alors, par exemple, quel est le rôle du développement technologique dans le tournant politique? Por exemplo, qual é o papel do desenvolvimento tecnológico nessa mudança política? Où on voit bien comment le politique ne peut plus être simplement programmatique, A gente vê como o desenvolvimento, non, où le politique ne peut plus être como o político não pode mais ser simplement programmatique, só programático, c'est-à-dire purement rationnel, ou seja, puramente racional, mais qui va mobiliser toute une série de facteurs qui sont justement symboliques. mas ele vai mobilizar toda uma série de fatores que são justamente simbólicos. Alors, l'actualité donne des quantités d'exemples en ce sens. Então, a gente tem na atualidade toda uma quantidade de exemplos nesse sentido. Le rôle de la technologie O papel da tecnologia, dans le printemps arabe, por exemplo, na Primavera Árabe, ce qu'il en est dans les Indignados de Madrid, o que ce qui se passe dans ce qu'on appelle ces rassemblements des Indignados à Madrid. esse conjunto, esse encontro que a gente pode chamar assim, em Madrid. Non, Indignados, c'est le Indignados, mouvement os indignados de je ne sais Madrid. pas comment vous dites, d'indignation. Indignados On de ne le traduit Madrid. pas, nous, en français. Enfin, bon, tout ce qui va être le processus des anonymes. Todo esse processo dos anônimos. Ce qu'on est en train de voir actuellement en Allemagne, le parti pirate, par exemple. Como a gente pode ver agora na Alemanha, o Partido Pirata. Hein, c'est-à-dire toute chose qui, dans le fond, repose sur, c'est amusant, une conjonction d'éléments très divers. Ou seja, tudo que reposa numa conjunção de elementos muito diversos, o que C'est-à-dire chega a que, ser par engraçado. exemple, si on prend l'exemple du printemps arabe, Por exemplo, se pegando o exemplo da Primavera Árabe, les motivations vont être des motivations très occidentales. as motivações vão ser muito ocidentais, Enfin, plus exactement, c'est ce qu'on met en avant, então são aquelas que a gente coloca, né, à frente, par exemple la démocratie. por exemplo, a democracia. Et de fait, c'est l'exact contraire qui va se faire. E, na verdade, é exatamente o contrário que vai acontecer. C'est-à-dire là, par exemple, des valeurs véritablement réactionnaires. Ou seja, valores completamente reacionários. Et ou même de l'islamisme le plus pur. Ou, né, o islamismo mais puro. Tout à fait, des valeurs qui sont le contraire même des valeurs progressistes. São os valores que são mesmo contra os valores progressistas. Le parti pirate à Madrid, c'est exactement la même chose. Na Alemanha? En Allemagne, oui, pardon, à O Berlin. Partido Pirata na Alemanha é exatamente a mesma coisa. C'est-à-dire une espèce de conjonction à la fois d'une opposition anarchisante É uma conjunção, ao mesmo tempo, de uma oposição anarquista et puis une conception très libérale au point de vue économique, par exemple. e uma concepção muito liberal do ponto de vista econômico. Voilà ce que j'appelle le tournant politique. Ou seja, é isso que eu chamo de virada política, Voilà la ruse de la technique. é a astúcia da técnica. C'est-à-dire que cette technique ne va pas rentrer purement dans ce qu'était le développement de la conception de l'État-nation, de la démocratie, du progrès.
A técnica não vai entrar simplesmente no que eu chamo do desenvolvimento da tecnologia, do progresso. Donc dans une conception unifiante, représentative, E uma concepção unificadora, representativa, mais va avoir cette espèce de conjonction, encore une fois, du blanc et du noir, vai ter essa espécie de conjunção, então, ao mesmo tempo do branco e do preto, du bien ou du mal, do bem ou do mal, du local et du global. do local e do global. Voilà, là encore, voilà typiquement la pluralisation. Então, mais uma vez, tipicamente a pluralização. Et là, à bien des égards, au travers, encore une fois, de valeurs qui sont des valeurs, dans le sens simple du terme, tribales. E assim, também, através de valores, no sentido mais simples do termo, valores tribais. Et là encore, on ne mesurera jamais assez le rôle que jouent les moyens de communication interactive dans ce tournant. E a gente nunca vai ter ideia, né, dessa medida do papel que tem a comunicação nessa virada. Le deuxième tournant, que j'appellerais le tournant sociétal, A segunda virada, então, mudança, eu vou chamar de mudança societal. alors là, c'est actuellement, je dirais, ma petite obsession, É théorique, atualmente a minha pequena obsessão teórica, c'est-à-dire les communications émotionnelles. ou seja, as comunicações emocionais. C'est-à-dire, dans le fond, comment ces émotions que l'on mettait dans la vie privée Ou seja, como essas emoções que a gente considerava, né, guardava para a vida privada, sont en train de contaminer véritablement le corps social. estão contaminando o corpo social. Et là encore, puisque j'ai cité tout à l'heure Baudrillard, E, de novo, então, já que eu citei anteriormente Baudrillard, cette métaphore qu'il a employée de diverses manières, essa metáfora que ele empregou de diversas maneiras, c'est celle de la viralité, que é da viralidade, montrant comment, c'est en termes d'épidémiologie, qu'il convient de poser le problème. então mostrando como, em termos de epidemiologia, que ele mostra como, né, colocar o problema, C'est-à-dire que la diffusion de l'information ou seja, a difusão da informação. n'est plus simplement une diffusion purement verticale, pyramidale, Ela não é mais, essa difusão, ela não é mais puramente vertical, piramidal, mais va mettre en jeu tout ce processus émotionnel. mas ela vai colocar em jogo todo esse processo emocional. Et si je le précise, le nuance un tout petit peu, E para precisar, então, essa nuance um pouco, c'est de rappeler que le propre même de la communication émotionnelle é lembrar que o próprio da comunicação emocional n'est pas du tout une caractéristique psychologique. Ce n'est pas un processus émotif. não é nada, não tem nada a ver com um processo psicológico. Ele não é emotivo. Oui, quand je dis psychologique, c'est-à-dire que c'était le propre même du contrat social Quando eu digo psicológico, ele é próprio ao contrassocial, qui associait des individus l'un par rapport à l'autre. que associa os indivíduos um em relação ao outro. Là, l'idée, encore une fois, d'épidémiologie, de viralité, si on prend cette métaphore de Baudrillard, Então, a ideia, né, de epidemiologia, de viralidade, para pegar essa ideia do Baudrillard, et c'est le terme même d'émotionnel qui nous renvoie à cela, e é o próprio termo emocional que nos envia isso, c'est un processus ambiental é um processo ambiental, qui va dépasser les individus. que vai além dos indivíduos, que depassa os Et indivíduos. donc qui pose le problème en termes de contagion, d'imitation. Então, que coloca o problema, né, em termos de contágio. Et là, on voit bien comment, dans tous les domaines de la vie sociale, E a gente vê como, em todos os domínios da vida social, j'ai dit, je ne vais pas revenir sur le politique, e eu não vou voltar ao político, mais il suffit de voir l'importance donc de ces émotions sportives, musicales, religieuses, consommatoires. basta ver a importância dessas emoções musicais, esportivas, né, Où on voit bien comment, quel rôle va jouer la rumeur, la contamination, le buzz, etc. A gente vê, então, o papel que vai ter o rumor, o jogo, o buzz. Et Ça- je vois un des chercheurs de mon centre et ami Então, dos pesquisadores do meu centro e um amigo a développé l'idée du marketing tribal desenvolveu a ideia do marketing tribal, en montrant comment on ne pouvait penser le marketing mostrando como que a gente não pode pensar o marketing qu'à partir justement de cette ambiance. que não seja justamente a partir dessa Et ambiance. gardons à dessa l'esprit, ambiência. encore une fois, cette dimension, encore une fois, purement épidémiologique en quelque sorte, Ter essa ideia dessa dimensão puramente epidemiológica, et qui dépasse bien évidemment l'aspect
programmatique qui était, par exemple, à l'origine même du marketing. Que depassa esse aspecto programático que era a própria origem do marketing. Voilà ce que j'appellerais, moi, la contamination sociétale. É o que eu chamaria, então, de contaminação societal. Pas simplement la programmation sociale, Não é simplesmente a programação social, mais l'idée même de la contamination sociétale, c'est-à-dire tout ce qui va mettre en jeu des paramètres que la dimension purement sociale avait laissés de côté. mas tudo que vai colocar em jogo os parâmetros que essa dimensão puramente societal colocou em jogo. Là encore, quelque chose qui peut rejoindre votre préoccupation d'ubiquité. Então, outra coisa que pode vir ao encontro dessa preocupação com a ubiquidade Moi, ce que j'ai appelé des identifications multiples. é o que eu chamei de identificações múltiplas. Le troisième tournant, A terceira virada, alors là encore, pour reprendre un terme qui m'est cher, de novo, então, para usar um termo que me é muito qui serait querido, le tournant de la socialité. é a virada da socialidade. Et ce que je veux dire par là, c'est-à-dire justement une conception entière de l'individu. E é o que eu quero dizer, é uma concepção inteira do indivíduo. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, dans le fond, ceux qui avaient prédominé dans la modernité était ce régime schizophrénique. Lembrem-se do que eu falei há pouco, que o que predominou na modernidade foi justamente esse regime esquizofrênico. Régime schizophrénique de la réalité. Esquizofrênico da realidade. Je ne sais pas si ce terme a la même connotation en portugais qu'en français. Quand on dit principe de réalité, ça va être justement un principe, par exemple, économique, un principe politique, c'est-à-dire que quelque chose qui va évacuer la dimension de rêve. Então, eu não sei se esse termo tem o mesmo significado em português do que em francês, mas quando eu falo em princípio da realidade, é como eu falo princípio econômico. É uma coisa que vai ir além, vai evacuar a questão do sonho. Par exemple, les parents ou les professeurs vont dire au jeune homme ou au jeune adolescent, bon, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis là, mais il faut revenir au principe de réalité. Então, por exemplo, um professor ou um pai vão dizer para o jovem, é muito interessante isso que tu diz, mas a gente tem que voltar ao princípio da realidade. Et donc, moi, ce que je dis dans ce tournant de la socialité, então, o que eu quero dizer com essa virada da socialidade, et en particulier représentative dans la culture juvénile, que é representativa da cultura juvenil, c'est justement l'outrepassement, le dépassement d'une conception d'un principe de réalité. Então é essa ultrapassagem, né? Ir além do princípio da realidade. Et donc la reprise en compte de toute cette dimension onirique, ludique, imaginaire. Então isso dá conta de toda essa representação onírica, lúdica e imaginária. Et pour moi, c'est exactement ces trois termes qui caractérisent la socialité. E para mim são exatamente esses três termos que caracterizam a socialidade. Et là encore, on voit comment, de diverses manières, au travers des réseaux, de la multiplication des réseaux de communication, E a gente vê então de novo de diversas maneiras como a multiplicação das redes de comunicação, c'est la connotation ludique qui prend le dessus. que aí que predomina é a conotação lúdica. On peut le voir, il faut toujours voir les caricatures et le paroxysme. É sempre necessário ver as caricaturas e o paroxismo. Et en la matière, je dirais que, par exemple, tout ce qui se passe dans la crise financière, Eu diria, por exemplo, que tudo que acontece na crise financeira, dans le jeu des traders, no jogo dos traders, c'est le jeu. É o jogo. C'est-à-dire comment, dans le fond, l'économie, como no fundo a economia, au nom du principe de réalité, em nome do princípio da realidade, avait évacué le jeu ela deixou de lado o jogo et d'une manière perverse, e de uma maneira perversa, c'est ça la ruse de la technique, que é isso a astúcia da técnica, le jeu va revenir parmi les protagonistes de l'économie financière. o jogo ele vai voltar através dos protagonistas da economia financeira. Et le paradoxe absolu, E o paradoxo absoluto c'est qu'ils n'en sont même pas conscients. é que eles não são nem conscientes disso. C'est-à-dire qu'ils vont, en quelque sorte, aboutir à une crise financière Então, de certa forma, eles vão chegar nessa crise financeira en introduisant du jeu. Introduzindo o jogo, Il né, faudrait apresentando o faudrait jogo. l'interpréter en termes d'adrénaline. A gente tem que interpretar em termos de adrenalina. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il va les dépasser
à titre personnel alguma coisa que vai nos depassar a título personal. et en renvoyant Pessoal. à ce que je disais il y a un instant, E aí, então, isso remete ao que eu dizia há um instante. renvoyer à une dimension émotionnelle. Então, remeter a uma dimensão emocional. Voilà ce tournant qui est le tournant de la socialité, E essa é a virada da socialidade. même dans un secteur où apparemment cette socialité n'a pas cours. Mesmo num setor onde, aparentemente, essa socialidade não tem lugar. Alors voilà, hein, si vous voulez, moi ce que j'appelle au-delà de ce qu'était l'égoïté É isso que eu de la chamo, conception technique moderne, é isso que eu chamo que vai além da egoidade, né, da concepção técnica moderna. cette pluralité. É essa pluralidade. Je dis bien, hein, ruse de la technique. Então, digo mais uma vez a astúcia da técnica. C'est-à-dire comment, là, en quelque sorte, les processus d'interaction Como, de certa forma, o processo de interação vont dépasser la pure représentation théorique. os processos, então, eles depassam a pura representação teórica. Mais va faire entrer dans un domaine qui va être le domaine de la présentation. E vão entrar, então, nesse domínio da apresentação. Et c'est ça l'aspect curieux et assez paradoxal, E é esse o aspecto curioso e bem paradoxal, hein, qu'il y a dès lors un nouveau processus d'enracinement de la technique, que é um novo processo de racionalização da técnica. ce que on a consacré un numéro de la revue Les Cahiers de l'Imaginaire là-dessus, ce qu'on appelle la technomagie. Então, a gente consagrou uma edição dos nossos cadernos Cahiers de l'Imaginaire, dos cadernos do imaginário, que se chama Tecnomagie. Hein, c'est-à-dire de quelle manière justement tous ces nouveaux objets de communication interactive É que, de certa forma, como esses novos objetos de interação, né, rentrent véritablement dans quelque chose qui va dépasser ceux-là même qui possèdent ces instruments. como eles entram então nisso que depassa quem possede esses instrumentos. Então, esses objetos depassam os seus possuidores. Et pour le dire au travers de deux termes très simples, E para dizer através de termos bem simples, on est possédé par ce que l'on croit posséder. nós somos possuídos por aquilo que a gente acredita possuir. Et on rentre là dans un processus de la possession, Então, a gente entra no processo de possessão, comme dans les tribus primitives. como nas tribos primitivas. Comment on pouvait être possédé par le totem Como a gente podia ser possuído pelo totem que l'on croyait posséder. que a gente acreditava possuir. Et là, on est possédé, dans le fond, par tous ces moyens de communication interactive. E aí, então, nós somos possuídos por todos esses meios de comunicação na internet. Voilà, hein, si vous voulez, ce qui serait la pluralité polythéiste. E essa seria, então, a pluralidade politeísta. Alors, ça donne une autre conception, bien sûr, de l'altérité. Isso mostra uma outra concepção De l'altérité. da alteridade. Ouais, hein, moi, je dis souvent à mes étudiants, c'est à partir de la conception que l'on se fait de l'autre qu'on peut comprendre une civilisation. Então, eu digo sempre aos meus estudantes, é a partir da concepção que a gente faz do outro, da ideia que a gente faz do outro, que a gente consegue compreender a civilização. Et toute la modernité a été fondamentalement une réduction de l'autre au même. E toda a modernidade foi uma redução do outro a ele mesmo. Alors, l'autre de la nature, O outro da natureza, qui va être réduit à la culture, que foi reduzido à cultura. l'autre du groupe qui va être réduit au contrat, O outro do grupo, que foi reduzido ao contrato. ou l'autre de moi-même qui va être réduit à l'identité. Ou o outro de mim mesmo, que vai ser reduzido à identidade. Là, au contraire, ces diverses modulations de l'altérité Então, essas diversas modulações da alteridade, va rester altérité. elas continuam alteridade. La nature va rester nature. Então, dessa forma, a natureza continua sendo a natureza. L'autre du groupe va rester tribal. O outro do grupo vai continuar tribal. Et au sein même de soi, E o seio de si mesmo, eh ben, l'autre va rester autre. Je est un autre. Donc une multiplicité de facettes au sein même de la personne. então o outro vai continuar o outro, é uma multiplicidade de facetas em si mesmo. Alors voilà pour moi ce qu'est le paradoxe de la technologie. E é esse o paradoxo da tecnologia. Je dirais non plus simplement le je pense, hein, si je dis en latin le ego cogito, Não é mais o eu penso, né, o ego, o cogito, mais ma proposition actuelle, c'est le ego affectus, c'est-à-dire je suis affecté
par l'autre. Mas a Je minha, suis affecté par ce qui est différent de moi. então, a minha concepção atual é o ego affectus. Então, né, eu sou afetado pelo outro. Et il faut donner à ce terme de affecté, ego-affectus, donc être affecté. Então, tem que dar muita ênfase a esse termo afetar, no sentido do afeto. C'est-à-dire comment on est en quelque sorte travaillé par l'émotionnel, Como a gente é, de certa forma, trabalhado pelo emocional. et donc on ne peut plus être réduit Então, à a une gente, seule identité. então nós não podemos mais ser reduzidos a uma só identidade. Voilà pour moi ce qui est le passage de la représentation ou du système représentatif Então, para mim, essa é a passagem da representação ou do sistema representativo à l'idée de présentation. para a ideia de apresentação. Alors, en français, je joue sur un vieux mot en français qui dit que la présentation montre. Então, em francês, eu tenho um jogo de termo, mas para dizer que a representação mostra. Non, non, la A présentation montre. apresentação mostra. Mais Antiga era monstro, como um monstro. il y a dans la présentation, en quelque sorte, l'acceptation de cette curiosité que l'on est, Então, na apresentação existe essa aceitar, né, essa monstruosidade que nós somos. c'est-à-dire quelque chose qui ne peut plus réduire la réalité à ce qui est bien, Uma coisa que não pode mais reduzir a realidade ao que é bem, mais qu'il y a une introduction de la mort dans la vie. mas que tem uma introdução da morte na vida. Et je pense que c'est ce qui, rappelez-vous, j'ai dit, ce qui revient bien au-delà de la modernité. Então, é o que vem muito além da modernidade. Et c'était cette pensée que l'on a dit être la pensée d'Héraclite, Que era o pensamento de Heráclito, como a gente falou, qui est curieusement une pensée de la maturité, que é, curiosamente, um pensamento de maturidade, c'est-à-dire de l'enfant qui joue. ou seja, da criança que brinca. Alors que l'adulte, Enquanto o adulto, qui n'est pas une pensée de la maturité, que não é um pensamento da maturidade, est une pensée du sérieux, é um pensamento do sério, purement rationnel. que é puramente racional. Ça, c'est la modernité. E isso é a modernidade. Alors que ce que j'appelle, moi, la pensée de la maturité, Então, o que eu chamo de pensamento da maturidade c'est celle de l'enfant éternel, é essa da criança eterna, qui réussit à garder le jeu que consegue guardar a brincadeira, o jogo, avec la cruauté inhérente à cela. com a crueldade que é inerente a isso. Une sorte de réensauvagement du monde. É uma espécie de Exato. Resselvageria. Et c'est ça le paradoxe de la technologie. E esse é o paradoxo da tecnologia. Une pensée, Ensalvajamento. une pensée concrète Um pensamento concreto du réel. do real. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Então eu vou parar por aqui. Bom, então, podemos fazer algumas perguntas. Alô, então, perguntas? Nenhuma? Ah, tá indo levar o microfone. Vamos fazer de uma em uma, pode ser, a pessoa pode levantar e falar, ou pode ser escrita, como quiser. Ele escreveu? Quer que eu leia? Bom, vamos lá, então. Bom, vamos ver aqui a primeira. Tu as dit dans la connaissance ordinaire que personne atteint d'un politique l'accomplit ce qu'il a promis. Seuls les militaires croient à ça. J'aimerais que vous fassiez un commentaire à ce propos. Tu as dit dans la connaissance ordinaire que personne n'atteint d'un homme politique qu'il accomplisse ce qu'il a promis. Nous pouvons commencer à ce propos.
Bom, a questão é a seguinte, o senhor disse no livro Conhecimento Comum que ninguém espera de um político que ele cumpra o que prometeu. Só os militantes acreditam nisso. Gostaria que o senhor fizesse um comentário a esse respeito. É a pergunta do Renato Ruiz. Oui, parce que, dans le fond, c'est un moment qui est un peu, si je dis, contradictoriel dans mon langage. É um momento que é um pouco contraditório. C'est-à-dire, non, pas contradictoire, non, contradictoriel, j'ai dit. Contraditorial. C'est une logique spécifique. É uma lógica específica. C'est-à-dire, le contradictoriel, c'est un contraire qui ne se dépasse pas en synthèse. Então, o contraditorial é um contrário que não se depassa, né, na síntese. Qui ne s'intègre pas dans la dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Que não se integra nessa dialética tese, antítese. Alors, le contradictoriel est le suivant. E é o seguinte, esse contraditorial. La logique du politique, A lógica do político, l'essence du politique, a essência do político, c'est qu'il est censé s'adresser à des individus rationnels. é que ele deve se dirigir a indivíduos racionais. Moi, je suis un homme rationnel, Eu sou um homem racional, j'ai un programme rationnel, eu tenho um programa racional, j'arrive à vous convaincre, vous qui êtes un homme rationnel, então eu consigo te convencer, a ti que é um homem racional, de la légitimité et de la validité de mon programme. da legitimidade e da validade do meu programa. Et si vous êtes convaincu, E se você é convencido, vous me donnez votre voix. você me dá o seu voto. C'est ça l'idéal démocratique. Esse é o ideal democrático, C'est l'essence du politique. que é a essência do político. Et il y a une grande dame qui est Hannah Arendt, Então, existe, né, então, um grande nome, que é Hannah Arendt, qui a développé cette idée d'idéal démocratique. que desenvolveu essa ideia de ideal democrático. Donc ça, c'est la logique ou l'essence du politique. Então, essa é a lógica, a essência do político. Mais c'est là où je dis il y a du contradictoriel, Mas é por isso que eu digo, então, contraditorial, c'est-à-dire que ceux à qui s'adresse maintenant le discours politique ou seja, esses, né, para os quais se dirigem os discursos políticos. repose essentiellement sur le partage des émotions. Então, atualmente, isso é baseado no compartilhamento de emoções, né, na divisão de emoção. Du coup, il n'est pas nécessaire de satisfaire à ce que l'on a voulu dire. Ou seja, não precisa satisfazer aquilo que a gente queria dizer. Et là encore, si on reprend le mot de votre colloque, voilà un processus d'ubiquité. Então, para usar a palavra do colóquio de vocês, é um processo de ubiquidade. Ou alors on pourrait dire là, par rapport aux politiques, vraiment de schizophrénie. Ou, em relação ao político, também é um processo esquizofrênico. Et moi, je ne sais pas, encore une fois, comment ça se passe au Brésil, Então, mais uma vez, eu não sei como é que acontece aqui no Brasil, mais je vois en France, c'est là-dessus, mas eu vejo que na França é sobre isso, sur cette différence entre l'idéal rationnel et la réalité émotionnelle, sobre essa diferença entre o ideal racional e o emocional. c'est là que se fait le processus d'abstention, É sobre isso que se faz o processo de abstenção. en particulier des jeunes générations, Então, principalmente, né, nas gerações mais jovens, qui ne se reconnaissent plus dans la dimension programmatique. que elas não se reconhecem mais nessa dimensão programática. Vous voyez, par exemple, quand il y a une élection actuellement, Por exemplo, quando tem uma eleição atualmente, il y a 50% d'abstention tem 50% de abstenção et il y a 20% de non-inscrits sur les listes électorales. e tem 20% de não inscritos na lista eleitoral. C'est-à-dire que on enlève d'abord 70% de la population dans le processus de représentation. Ou seja, nesse processo de representação, a gente tira já de início 70%. Donc une fois qu'on a fait le partage politique, gauche ou droite, Então, depois que se faz essa divisão política de esquerda e direita, un élu um eleito
représente 10% de la population. representa 10% da população. On n'est plus dans le processus de représentation. A gente não está mais nesse processo de representação. Représentation philosophique, Representação filosófica représentation politique. ou política. Voilà pourquoi E é por isso il y a ce désaccord profond que existe esse desacordo profundo entre la promesse entre a promessa, et le réel émotionnel. o real e o emocional. Voilà, c'est ça. Oui, moi je pense de toute... Esqueci de dizer. Vamos lá. Ao passo que a comunicação serviu de aparelhamento para a repressão do povo e do pensamento em episódios históricos como o nazismo, sua utilização para a mobilização popular contra sistemas antidemocráticos em episódios recentes como a Primavera Árabe e a greve geral na Europa, na semana passada, evidencia as mudanças da utilização tecnológica. Essa mudança foi impulsionada primeiramente pela sociedade ou a evolução das ferramentas tecnológicas acabaram mudando o perfil cultural da sociedade? Oui, moi, bien sûr, moi, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, ce que j'essaie de dire depuis longtemps dans tous mes livres, Sim, com certeza. O que eu tentei dizer agora há pouco, e é o que eu tento dizer desde sempre nos meus livros, c'est, disons tout net, ce changement de paradigme. é essa mudança de paradigma. Et c'est pour ça qu'il faut penser sérieusement la postmodernité. É por isso que a gente precisa pensar seriamente na pós-modernidade. Et ce que je proposais tout à l'heure en parlant de ruse de la technique. E é o que eu propus há pouco, falando dessa astúcia da técnica. Alors, on pourrait le dire de la manière suivante, A gente pode dizer da seguinte maneira, qui était la manière classique, dans le fond, telle que McLuhan va le développer. que é a maneira clássica, assim como o McLuhan vai desenvolver. On a un émetteur et on a un récepteur. A gente tem o emissor e o receptor. Et donc il y a cette unilatéralité. Então existe essa unilateralidade. Alors, cette unilatéralité, Então essa unilateralidade peut être utilisée dans son bon côté, pode ser utilizada pour le bien. para o bem, né, por um lado bom, para o bem, Elle peut être utilisée pour la domination. e pode ser usada também para a dominação. Alors, bien sûr, on pense au phénomène nazi. Então, com certeza, a gente pensa no fenômeno, né, nazista. Moi, je crois qu'il faut aussi se rappeler de la domination communiste, E eu acho que a gente também precisa lembrar da dominação comunista, qui était la même logique, que era a mesma lógica, qui reposait sur, retenez le mot, unilatéralité. que se baseava, então, é importante reter bem essa palavra, unilateralidade. Ce que j'appelle, moi, alors je dis ruse de la technique ou inversion de polarité, Então, o que eu chamo, né, eu digo astúcia da técnica ou inversão de polaridade, mais on peut en trouver, je ne sais pas si ça a été traduit, si cet auteur a été traduit en portugais, Jauss. Ouais, Jauss, hein, il y a Hans Robert Jauss. Hein, então a gente pode encontrar nesse autor Jauss, Jauss, qui a fait ce qu'il appelle la théorie de la réception, l'esthétique de la réception, ele fez então essa teoria que ele chama de estética da recepção, et qui repose c'est le processus de la réversibilité. que se baseia então nesse processo da reversibilidade. C'est-à-dire que dans le fond,
il y a là on pourrait le dire à la manière d'Edgar Morin, il y a une rétroaction sur l'action. Então, no fundo, e a gente pode dizer da maneira, né, assim como Edgar Morin, uma retroação sobre a ação. Et un feedback, ce Ouais, va-et-vient. feedback. Donc quelque chose Va et qui fait vient. que dans le fond, ce n'est pas moi No fundo, não sou eu qui vais imposer quelque chose, que vou impor alguma coisa, en bien ou en mal, nem bem nem mal, en domination ou le contraire, dominação ou o contrário, ou libération. ou liberação. Mais au contraire, quelque chose qui fait qu'il va y avoir un va-et-vient constant. Mas, ao contrário, é alguma coisa que vai existir esse vai e vem constante. C'est plus simplement la communication qui va imposer une domination. Não é só a comunicação que vai impor uma dominação. Si je le dis d'une manière brutale, Para dizer de uma maneira brutal, parce que ce que je dis c'est pour le meilleur et pour le pire. porque o que eu digo é para o melhor e para o pior, Le printemps arabe va s'achever en hiver arabe. a primavera árabe vai terminar em inverno árabe. C'est-à-dire comment, en particulier, si s'applique la morale islamique, Como, né, em particular, se aplica à moral islâmica, les femmes elles vont subir quelque chose qui n'est pas quelque chose de la libération. Par exemple. e as mulheres dire vão d'une manière submeter alguma coisa que não é a liberação. Voilà, donc voilà typiquement le fait que on ne peut plus penser en termes de domination, Então, né, o fato que a gente não pode mais pensar em termos de dominação ou de la technique libératoire. ou da técnica Et liberadora. que cela va dépendre précisément des situations. Isso vai depender precisamente de cada situação. C'est bien l'expression simple, la technologie, le développement technologique, Então, a expressão simples é a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, pour le meilleur et pour le pire. para o melhor e para o pior. Il faut insister sur ça, le meilleur et le pire. Sempre insisto sobre isso, o melhor e o pior. Et dans le fond, c'est ce qui est notre humaine nature. E, no fundo, isso é que é a natureza humana. Là, je crois qu'il faudrait, vous le faites certainement, mais il faudrait bien relire Baudrillard là-dessus, Então, eu acho que a gente tem que reler Baudrillard sobre isso, qui avait ce côté un peu réaliste. si que je puis dire. tinha esse lado, né, realista. Muito bem, próxima questão. Podemos considerar que as redes sociais constroem um espaço de socialidade ou socialização? Est-ce que Les réseaux sociaux construisent un espace de socialité ou de socialisation? Alors, pour moi, vraiment de socialité. Para mim, realmente de socialidade. On peut le dire d'une manière très, d'ailleurs imagée et très simple. A gente pode dizer de forma bem simples, Imagée, j'ai dit. imaginada. Non, imagée est très simple. Imagée. Quand on dit imagée, ça veut dire au travers d'une image. Au travers Através de d'une uma image. imagem e bem simples. Au travers d'une image, que j'emprunte à Simmel, Que eu uso emprestada de Simmel, qui définissait justement ce qui était en jeu dans la socialité, que definia justamente o que estava em jogo na socialidade, le pont et la porte, a ponte e a porta, ce qui m'unit, ce qui me sépare. o que me une e o que me separa. Et il faut quand même bien avoir à l'esprit que la socialisation, Então, é importante a gente reter então que a socialização c'était quelque chose qui mettait l'accent sur la société dans son ensemble. dava ênfase na sociedade no seu conjunto. La socialité, E a socialidade c'est justement quelque chose qui va mettre en jeu ces tribus. que coloca a socialidade justamente coloca em jogo essas tribos. Et il faut avoir la lucidité et l'honnêteté théorique de dire, Então é preciso ter a lucidez e a honestidade teórica de dizer c'est que le propre de la tribu, que é o próprio, né, da tribo, c'est de l'inclusion que é a inclusão et de l'exclusion, e a exclusão, le pont et la porte. a ponte e a porta. Et dans les réseaux, E nas redes sociais, les sites communautaires, nos sites, né, nas il comunidades, y a quelque chose qui est très inclusif tem alguma coisa que é muito inclusiva et qui va exclure e que vai excluir telle ou telle autre tribu. Voilà. uma ou outra tribo. Donc là, c'est ça, le processus tribal n'est pas un processus moral. Então, o processo tribal ele não é um processo moral. La socialité n'est pas morale. A socialidade ela não é moral.
elle est éthique. ela é ética. La mafia n'est pas morale. A máfia não é moral, La mafia est éthique. ela é ética. C'est-à-dire ça crée quelque chose qui est très fort pour le Crie. groupe lui-même. Cria uma coisa que é muito forte, C'est ça, ethos. isso é o ethos, Mais c'est pas moral que não é moral, parce que c'est pas universel, porque ele não é universal, c'est pas général, não é geral. c'est pas applicable en tout lieu et en tout temps. E não é aplicável a todos os lugares nem a todo tempo. Voilà, donc moi je pense que les sites communautaires, les réseaux sociaux Então eu acho que os sites e as redes sociais, rentrent dans ce que j'ai appelé moi l'immoralisme éthique. eles entram no que eu chamo de imoralismo ético, Inclusion, exclusion. inclusão e exclusão. Mais quand il y a de l'inclusion, il y a de l'inclusion très forte. Mas quando existe inclusão, a inclusão é muito forte. Alors, après, il faut arriver justement à convivre ensemble. Finalmente, a gente tem que chegar nessa questão de viver junto. Et là, c'est un autre débat, ça sera un autre colloque. E aí é um outro debate, vai ser em outro seminário. Nós temos 4 questões aqui. Temos 4 questões, algumas elas se repetem um pouquinho. Uma das questões diz o seguinte: o senhor poderia comentar a formação da identidade nesta sociedade que o senhor descreveu, especialmente o que se refere à identidade jovem. O que os diferencia do jovem da modernidade? Deixa eu cumprir. Non, mais moi, c'est le concept même d'identité qui ne me paraît plus pertinent. É o próprio conceito de identidade que não me parece mais pertinente. Et là, je suis confus de vous renvoyer à mon livre Au creux des apparences, Então, eu remeto vocês ao meu livro No Fundo das Aparências, où je fais un chapitre sur le glissement de l'identité aux identifications. em que eu faço um capítulo sobre essa ligação das identidades com as identificações. L'identité est typiquement un concept moderne. Identidade é um conceito tipicamente moderno. Hein, c'est qui fait au bout du processus éducationnel, Que faz com que, no fim do processo educacional, j'ai une identité sexuelle, eu tenha uma identidade sexual, professionnelle, profissional idéologique. e ideológica. Je suis ça ou ça, Eu sou isso ou aquilo. un homme ou une femme, Um homem ou uma mulher. de gauche ou de droite, De esquerda ou de direita. machin ou chose. Uma coisa ou um Hein, troço. quelque chose. Or, ce qui semble être en jeu actuellement, Enquanto o que parece estar em jogo atualmente ben c'est des identifications multiples. são as identificações múltiplas. Voilà, moi, j'ai découpé ça dans n'importe quelle publicité, Então eu tirei isso de uma publicidade qualquer. n'importe quelle. Qualquer. Où est l'homme, où est la femme? É o homem ou é a mulher? Ah, il faut vraiment regarder Tem que olhar bem de perto, ce qu'est le genre. que é o gênero, né? Voilà des formes d'indécision qui fait Essa- qu'il n'y a pas une identité. É uma forma de indecisão, que não existe identidade. Mais, suivant le moment, telle ou telle identification. Mas, de acordo com o momento, uma ou outra identificação. Et je dirais que c'est ça exactement qui fait la coupure, la césure Eu diria que isso é exatamente isso que faz o corte, né, a separação entre modernité et postmodernité. entre a modernidade e a pós-modernidade. D'un côté, il y a une identité. De um lado tem uma identidade, Quand je dis, moi, d'autre côté, identification, indécision, indétermination, etc. e do outro lado, como eu digo, tem identificação, indecisão, enfim, Indétermination. indeterminação. Vous voyez la formule, je citais tout à l'heure cette formule du poète Rimbaud, É a fórmula que eu citei há pouco, então, do poeta Rimbaud. je est un autre. O eu é um outro. Je est un autre. Voilà, c'est tout. Eu sou outro. Je suis ça et puis autre chose. Et puis Eu autre sou chose. isso e depois outra coisa, outra coisa, outra coisa. La définition même de ce que veut dire la personne, Então, a própria definição, o que quer dizer, né, a persona, c'est le masque. é a máscara. Et donc, l'individu
a une identité. Então, o indivíduo tem uma identidade. La personne a des masques. A persona tem máscaras. Et c'est ça les avatars sur les sites communautaires, les pseudos, etc. E isso, né, que são os avatares dos sites comunitários, das redes sociais, os pseudônimos. Et c'est typiquement la reprise É tipicamente a reprise de ce qu'étaient les masques mythologiques. do que eram as máscaras mitológicas. C'est pour ça que je dis, moi, la postmodernité, c'est la synergie de l'archaïque et du développement technologique. É por isso que eu digo que a pós-modernidade é a sinergia do arcaico com o desenvolvimento tecnológico. Mes masques divers, mes personas diverses, As minhas diversas máscaras, as minhas diversas personas, voilà, vont s'exprimer suivant le moment. À un temps T, je suis ça. À un temps T2, T1, T2, T3, etc. então elas vão se expressar, essas minhas máscaras, de acordo com a situação. Então, no tempo 1 eu sou uma coisa, no tempo 2 eu sou outra. Donc il faut vraiment abandonner le concept d'identité. Então, é preciso realmente abandonar o conceito de identidade, Ça, c'est un problème épistémologique. que é um problema epistemológico. Parce qu'on on ne pense qu'à partir de l'identité. Porque a gente só pensa a partir da identidade. Regardez comment, par exemple, tous les sondages, toutes les enquêtes reposent sur le fait que je sois un homme, une femme, telle Ouais. idéologie, telle autre idéologie, ceci, cela, ou. Alors que ce qui est le propre des identifications, c'est et. Então, percebam como em tudo que é pesquisa, tudo que é enquete, a gente tem que ser uma coisa ou outra, ou homem ou mulher, ou, enfim, uma identificação ou outra, enquanto que, né, o típico da identificação é e, ao invés de ou. C'est ce qu'on appelle la logique contradictorielle. É o que a gente chama de lógica contraditorial. C'est un néologisme. Hein. É um neologismo. Je l'ai dit tout à l'heure, un contraire qui ne se dépasse pas en synthèse. É um neologismo, é um contrário que não se depassa em síntese. Donc, il y a d'ailleurs un philosophe français qui est Derrida, Então, existe um filósofo francês, que é Derrida, qui avait parlé de cela en parlant de la dissémination. que falou disso ao falar da disseminação. Eh ben, c'est ça, la dissémination. E é isso, a disseminação. C'est ça, les identifications multiples. As identificações múltiplas. Alors, voilà, c'est ça qui remet en cause tous les grands systèmes théoriques modernes. É isso que questiona todo o sistema teórico moderno. C'est-à-dire, c'est ce qui montre que 80% de l'enseignement universitaire est totalement impertinent et qui ne sert plus à rien. O que mostra que 80% de todo o ensino universitário é completamente não pertinente, não serve para nada, Parce que c'est moderne. porque é moderno. Pas la PUC, hein, pas la Não, a PUC não. Pessoal, nós temos ainda que fazer os autógrafos, professor Bafezoli, temos que jantar e temos que começar o seminário amanhã às 9 da manhã. Então, vou dar uma resumidinha aqui. Qualquer coisa, vocês vão ter a oportunidade no corredor, no seminário, nos autógrafos, de fazer mais perguntas individualmente. Então, uma das perguntas do Maurício diz assim: qual a lógica da morte física com a continuidade da interatividade no mundo virtual? Quelle est la logique de la mort physique avec la continuité de l'interactivité dans le monde virtuel? On peut dire que, d'une certaine manière, dans le monde virtuel, comment dire cela ? Je dirais rapidement que c'est une manière d'homéopathiser la mort. Ele diria, de certa maneira, que é uma forma de homeopatizar a morte. Vivre sa mort de tous les jours. Viver a sua morte todos os dias. Il y a dans les relations virtuelles Então, existe nas relações virtuais une sorte de copulation, uma espécie de copulação, dans le sens fort du terme. no sentido forte do termo. Et je ne sais pas si vous avez aussi, je suppose, cette expression en portugais. En français, on dit que l'orgasme, c'est une petite mort.
Em francês, ele não sabe se a gente diz isso também em português, mas em francês o orgasmo é uma pequena morte. Donc il y a ce moment où on se perd. É o momento em que a gente se perde. Et je pense que ce qui est en jeu dans les copulations cybernétiques, Então, eu penso que o que acontece nessa copulação cibernética c'est une petite mort. é uma pequena morte. C'est-à-dire, c'est pas simplement la vie qui prévaut, Não é simplesmente a vida que prevalece, mais une intégration de la mort dans la vie. mas uma integração da morte na vida. Voilà, pour moi, une conception beaucoup plus entière de l'existence. Então, para mim, essa é uma concepção bem mais inteira da existência. La modernité Na modernidade, a reposé sur un fantasme absolu. ela se baseou, descansou num fantasma absoluto, numa fantasia. Qui est, non, pas fantasie, fantasme. 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 Um fantasma absoluto. Pour moi, la fantaisie est beaucoup plus riche que le moderne. Qu'il y ait cette idée, dans le fond, assez judéo-chrétienne, Que é essa ideia, no fundo, bem judeu-cretiana, on va dépasser la mort. que a gente vai ultrapassar a morte. Et quand je dis qu'elle est judéo-chrétienne, c'est l'injonction de Saint Paul. Mort, où est ta victoire? Elle n'existe pas, le Christ est ressuscité. Então, quando eu digo que é judeu-cretiana, é a frase de São Paulo, que quando Cristo... Non, mort, où est ta victoire? Point a morte, d'interrogation. onde está... Où est ta victoire? Morte, é uma pergunta. Morte, onde está a sua vitória? Elle n'existe. Il n'y a pas de victoire puisque le Christ est ressuscité. E não existe vitória porque o Cristo ressuscitou. Le premier-né d'entre les humains, en quelque sorte. Bon. Enfin, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que la mort, potentiellement, on va la dépasser. Então, o que eu quero dizer por aí é que, potencialmente, a morte, a gente vai ultrapassá-la. Alors que dans une conception beaucoup plus païenne de l'existence, Enquanto que numa concepção bem mais pagã da existência, et pour moi postmoderne, e para mim pós-moderna, il y a une intégration de la mort dans la vie. tem uma integração da morte na vida. Voilà, c'est ce que j'appelle l'homéopathisation de la mort. É o que eu chamo homeopatização da morte. Hein, et qui a une dimension, je dis bien, copulatoire, Que tem uma dimensão copulatória, orgiastique, orgiástica dionysiaque. e dionisíaca. Muito bem, ele está cansado, vamos encerrar, ficamos devendo 2 perguntas, passamos ali então agora aos autógrafos. Eu quero agradecer muito ao Michel Mafezoli pela disposição para vir aqui hoje conversar, fazer essa bela palestra com tantos esclarecimentos, tornando ainda mais claro o seu pensamento, e que certamente vai ser muito útil para todos nós, para todos vocês que trabalham as ideias do Mafezoli nas suas dissertações e nas suas teses. Quero agradecer também a Roberta pela tradução e convidar vocês então agora para fazermos uma bonita sessão de autógrafos. É isso aí, muito obrigado.